tema da nossa mensagem hoje é: nem Teudas, nem Judas, Jesus. Aleluia. Nem Teudas, nem Judas, vírgula, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você não está entendendo muito bem isso, você vai entender. Vamos seguir. Eu sempre falo que Jesus não foi, nem nunca será, um homem comum qualquer. Ele veio como homem, sim, mas ele é um homem sem igual. Nunca, a Bíblia mesmo diz que nunca ninguém falou como Jesus. Nunca, em tempo algum, por melhor que a pessoa possa ser, ela chegou aos pés de Jesus, de quem Jesus é e de que Jesus fez. Eu peço desculpas, mas eu tenho que dizer isso. Existem muitas religiões no mundo, e cada religião tem os seus ídolos, os seus deuses, os seus profetas. E eu sei que algumas religiões querem igualar Jesus a esses profetas, esses deuses, esses ídolos. Mas eu tenho que discordar, e isso não é intolerância religiosa, isso é a realidade. Jesus é sem igual. Não há comparação. E eu não vou me esforçar nessa noite para provar isso, porque isso não precisa ser provado. Isso só precisa ser declarado. Porque a prova de que Jesus é sem igual, entenda bem, é o Espírito Santo que dá ao coração do crente. É o Espírito Santo que dá ao coração do homem e da mulher a prova de que Jesus é real e de que ele é superior a qualquer outra pessoa, ídolo, Deus, seja lá o que for que chamem por aí. Então eu quero declarar isso, eu quero mostrar isso através da palavra, e quero convidar você a ver isso a partir de Filipenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. Esse texto é um texto fundamental para entendermos por que Jesus é sem igual. Filipenses 2, 8 e 9 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Aleluia. Eu sei que muita gente conhece esse versículo e a gente vai logo para o nome que é sobre todo o nome, mas espera um pouco. O texto diz que ele, achado na forma de homem. Isso quer dizer que ele teve outra forma antes. Certo? Nós sempre tivemos forma de homem. Nós nascemos, ou nascemos homem, ou nascemos mulher. E temos essa forma. Nós não fomos outra coisa. Mas Jesus, ele foi achado na forma de homem porque ele previamente não era um homem. O texto de Filipenses diz que ele, sendo Deus, aleluia, não teve por usurpação, ou seja, não teve por pretensão ser igual a Deus, antes se humilhou, tomando a forma de homem e sendo obediente até a morte. Então, primeira coisa que nós precisamos falar a respeito de Jesus e por que ele é inigualável é porque ele é Deus. Ele não é simplesmente um homem. Ele é Deus.
Existem no mundo, eu já falei aqui algumas vezes, aqueles que querem dizer que Jesus foi um grande sábio, um filósofo, um profeta. Ele não foi nada disso. Jesus não se encaixa no perfil de um grande sábio. Não. Como assim, pastor? Não se encaixa. Não de acordo com a sabedoria desse mundo. Grandes sábios nesse mundo falam desse mundo. Jesus não falava desse mundo. Jesus falava do reino dos céus. Ele veio trazer a realidade do reino dos céus. Qual é a realidade do reino dos céus? Na realidade do reino dos céus é que lá, todos nós somos filhos do Pai Celestial. Essas palavras não são palavras de sábios deste mundo. Os sábios deste mundo se ocupam em tentar descobrir as coisas da terra, como o homem funciona, como o universo funciona, como os animais funcionam, como a vida aqui funciona. Jesus não falou nada disso. Jesus falou, olha, como lá no céu funciona. Ele explicou, olha, aquilo que vocês ligarem aqui na terra, vai ser ligado lá no céu. Ele falou o tempo todo do céu, então ele não se encaixa de maneira nenhuma no padrão da sabedoria deste mundo. Para aqueles que querem passar pano e dizer, não, Jesus foi um grande sábio, olha, desculpe, mas você está mentindo. Ele não foi. Se pela sabedoria do mundo, a Bíblia chama, sabe o que? A ressurreição, a mensagem da cruz, de loucura. Pela sabedoria do mundo, a ressurreição, a mensagem da cruz, tudo isso é loucura. Por isso, não tente, não perca tempo para debater e para explicar de forma racional aquilo que não é da razão desse mundo. Quando nós pensamos em Jesus, quando recebemos a Jesus, quando cremos na sua palavra, quando cremos na cruz, quando cremos na ressurreição, nós estamos entrando em outro campo. Não é o campo da razão, é da fé. Eu não tenho como te mostrar Jesus crucificado, a não ser que eu tenha um crucifixo, mas aquilo não é a imagem real. Eu não tenho como mostrar Jesus ressurreto a você. Eu não tenho uma foto, eu não tenho um vídeo, eu não tenho nem uma selfie de Jesus abrindo e saindo da tumba. Eu não tenho. Mas a Bíblia diz que quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica, ele confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é uma coisa que se sabe, primeiro você sente aqui, depois você entende aqui. E tudo começa a ficar cada vez mais claro, cada vez mais claro, cada vez mais claro. Porque o Espírito é que faz isso. Sem a revelação do Espírito, não tem visão de Jesus. Sem a revelação do Espírito, não tem conhecimento de Deus. Conhecimento é limitado. É conhecimento daquilo que se ouve falar. Eu ouvi falar de Deus. O pastor falou lá de Deus. O moço lá na rua falou de Deus. Eu só sei disso. Minha mãe falou de Deus. É só esse conhecimento que você tem. Quando você tem a revelação do Espírito, você vai falar assim, olha, agora não é só pelo que me falaram, agora eu sei. Agora eu sei. Então Jesus, ele é sem igual. Ele foi aquele achado na forma de homem e se humilhou. Foi obediente até a morte, morte de cruz. E por essa razão, Deus também o exaltou. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele não é o sobrenome, ele é o nome sobre todo nome. Aleluia.
sobre o meu nome, sobre o seu nome, sobre o nome do seu pai, sobre o nome da sua mãe, sobre o nome do presidente, sobre o nome da rainha, sobre o nome de qualquer outra pessoa neste mundo ou em qualquer outro mundo. Ele tem um nome sobre todos os nomes. Ele tem a primazia, ele tem a prioridade, ele tem sempre o primeiro lugar. Quando nós nos reunimos, ele é a pessoa mais importante. Eu posso faltar, você pode faltar, mas Jesus não pode faltar. Porque nós não estamos aqui por causa simplesmente um dos outros, nós estamos aqui por causa de Jesus. É por ele que nós estamos aqui. Amamos os irmãos, mas estamos aqui por causa dele. Aleluia. Então, em Filipenses ainda, no capítulo 2, olha só o versículo 10 e 11, diz assim: porque, ou para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é uma realidade, sabe, logo assim que eu conheci Jesus, comecei a ler a Bíblia e li esse texto encheu meu coração. E nós cantávamos, né, na igreja aquele cântico, né, que diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O pessoal mais novo não conhece isso, né? Mas a gente cantava aí há 30 anos atrás, mais ou menos. Todo joelho se dobrará, toda língua. Isso encheu meu coração, sabe por quê? Porque é verdade. Hoje, as pessoas são arrogantes e dizem: eu não preciso de Deus. Eu estou vivendo muito bem minha vida, eu não preciso disso. Mas vai ver um dia, mesmo aqueles que o rejeitaram, mesmo aqueles que não quiseram, vão ter que se dobrar, vão ter que confessar que Ele é o Senhor. Sabe, eu não sei exatamente aonde que a gente vai estar. Eu quero distância de Satanás, sempre. Mas nesse dia, eu queria estar perto, só para ver o diabo ajoelhado e declarando: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu sei que talvez eu não consiga ver isso, mas eu quero ver, porque a Bíblia diz que todo joelho, olha, até todo joelho, mas e quem não tiver joelho? Sempre tem alguém para questionar, né? E quem não tiver joelho? Meu filho, vai ajoelhar assim mesmo. Vai ajoelhar com joelho, sem joelho, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, mas vamos lá. Deixa o diabo para lá, vamos para frente. Eu quero convidar você para ler um texto de Atos. Porque Atos, esse livro é chamado de Atos dos Apóstolos, mas na verdade ele deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o grande autor em todo esse livro. Em Atos capítulo 5, versículo 31 e 32, nós vamos ler sobre Jesus. Versículo 31 diz assim: Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Jesus foi colocado como príncipe. Príncipe é uma palavra,
a gente conhece príncipe, o filho do rei, né? Mas não é simplesmente assim, não é nesse sentido. Príncipe no sentido de pessoa principal. Ele é o principal. Ele é aquele que é o fundamental. Ele é aquele que é o mais importante. Deus colocou ele como príncipe e salvador. Para que Israel tivesse a remissão dos pecados. Nós vemos que quando Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus pregando, falando, anunciando, olha, o reino dos céus está aqui, o reino dos céus está aqui, o reino dos céus está aqui. Ele mesmo declara, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ele prega isso a Israel. Lá no primeiro capítulo de João, nós vamos ver João declarando, olha, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui, Pedro está fazendo esse discurso, dizendo, olha, Deus colocou ele como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento. E nós, os apóstolos, nós somos testemunhas dessas palavras. Mas não apenas nós somos testemunhas, mas o Espírito Santo também é testemunha. Sabe, quando eu li isso nessa tarde, eu pensei, muito obrigado, meu Deus. Porque o Espírito Santo também é testemunha. Nós não estamos sozinhos testemunhando a respeito de Jesus. O Espírito Santo também testemunha. Glória a Deus, na medida que eu vou pregando aqui, o Espírito Santo vai testemunhando também. Ele vai confirmando também a respeito de Jesus. Nós não poderíamos fazer nada sem o Espírito Santo. Nós não poderíamos fazer nada sem Ele. Jesus declara em João capítulo 15, dizendo, sem mim nada podeis fazer. Nada. Sem Ele nós não podemos alcançar ninguém. Sem Ele nós vamos falar ao vento. Sem Ele as coisas não mudam. O Espírito Santo testemunha a respeito de Jesus. O Espírito Santo fala e testemunha também. Está fazendo isso nesta hora. Aleluia. E eu digo para vocês, gostaria muito que apenas Ele falasse. Apenas Ele testemunhasse. Apenas Ele confirmasse todas as palavras. Bom, Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Olha o versículo 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Versículo 35. E disse-lhes, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Os sacerdotes, os líderes do povo queriam matar os apóstolos. Estavam pensando, deliberaram, ou seja, eles pensaram, eles concordaram, tramaram, vamos matar eles. Eles resolveram isso. Mas havia um fariseu chamado Gamaliel. Esse homem era sábio. E esse homem disse o seguinte, olha só, vamos analisar aqui. Somente pessoas ignorantes não aprendem com a história. Um tempo atrás, um tempo passado, levantou um tal de Teudas. Levou 400 pessoas com ele. Ele dizia ser alguma coisa também, ser isso ou aquilo. Teudas morreu e
tudo acabou. Depois levantou um tal de Judas, não Iscariote. Judas era um nome muito comum, muito popular na época. Depois parou de ser popular, né? Depois do Judas que se matou, ninguém mais quis colocar o nome de Judas. Judas, o Galileu, que levou muito povo após ele também, mas também esse pereceu e tudo acabou. Gamaliel sabia que aquilo que é feito por um homem comum, acaba. Não há nada, nenhum empreendimento humano que dure para sempre. Você lembra? Vou dizer aqui alguns nomes. Talvez uns vocês nem conheçam. Mas você lembra, pelo menos desde criança a gente via Mesbla. Você lembra desse nome? Mesbla. O que aconteceu com a Mesbla? Sumiu. Tem gente que nem sabe o que é Mesbla. Mesbla era uma loja, tipo Líder Magazine. Acabou. Eu não sei se tinha aqui, mas lá no Rio tinha o supermercado Sendas. Lembra do Sendas? Cadê o Sendas? Se mandou, sumiu. E a gente pode citar aqui pelo menos uns 20 casos de empreendimentos humanos que acabaram. Foram muito fortes, mas acabaram. Por que acabaram? Porque eram humanos. Hoje a gente tem também Coca-Cola. A pessoa fala assim, isso nunca vai acabar. Vai sim. Hoje a gente tem Apple. Isso nunca vai acabar. Vai acabar. Microsoft vai acabar. Tudo acaba. Todo empreendimento humano acaba. Gamaliel sabia disso. Agora só tinha um problema. Versículo 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-lo ou desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Gamaliel estava certo. Quase 2000 anos. Eu não sei mais quem é Mesbla, eu não sei mais quem é Sendas, eu não sei mais quem é, sei lá, até esqueci, mas eu sei quem é Jesus. Aquela obra não era de homens, aquela obra não era passageira, ela não seria destruída com o tempo, ela permanece até hoje. Jesus e Jesus. Olha, vocês vão lutar contra Deus se vocês continuarem com isso. E quem quer lutar contra Deus? Quem é louco que quer lutar contra Deus? É por isso que eu digo, irmão, Jesus não é como Teudas, não é como Judas. Esses foram homens que passaram. E só sabemos da existência deles porque Gamaliel citou eles. Mas nós não sabemos quantos anos tinham, não sabemos que tipo de mensagem anunciavam, pregavam, só sabemos que eles deram e passaram. Mas Jesus, que é Deus, que é acima de todo nome, esse permanece até hoje. Ele é Deus e permanece até hoje, e não permanece de forma fraca não. Tem gente que diz assim, o cristianismo está morrendo. Irmãos, sabe por que o cristianismo não vai morrer nunca? Porque o cristianismo, primeiro, não é uma religião. Para aqueles que estão pensando em religião, estão muito errados.
Eu digo e tenho falado isso para ficar muito claro, e vou repetir, porque quando repete, a gente entende. Vou repetir até o ponto de chegar assim e falar assim: o pastor vai falar isso. Até quando você chegar nesse ponto, de eu falar assim, e você falar assim: o pastor vai falar isso, eu vou falar assim: agora eu estou chegando no ponto, porque você já sabe até o que eu vou falar. Repetir porque religião é uma tentativa humana de chegar até Deus. Religião é como a Torre de Babel. Eles construíram a torre porque eles queriam chegar até Deus. Quando nós olhamos e lemos isso na Bíblia, a gente pensa assim: por que Deus destruiu? Podia deixar eles lá. Eles iam ficar construindo torre até não querer mais. Eles nunca iam chegar até Deus. Eles não foram destruídos, a torre não foi destruída por causa da efetividade dela ou da eficiência dela. É óbvio que eles nunca chegariam até Deus. Nunca. Mas foi destruída por causa da arrogância, da soberba. A religião é arrogante e soberba. A religião é arrogante e soberba. Por quê? Porque a religião acha que pode chegar até Deus. E faz o homem acreditar que ele pode chegar até Deus. Irmãos, nós não podemos chegar até Deus se não for através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não fui eu que inventei isso. Foi Deus quem falou isso. Foi Deus quem estabeleceu o caminho. Então, toda vez que o homem tenta, pela religião, chegar até Deus, é confusão. E aí o que acontece? Aí é que vem o problema. Deus não responde à religião. Certo? Mas tem gente que fala assim: não, mas na minha religião lá tem poder de Deus, porque tem manifestações na minha religião. Na minha religião tem pessoas até que são curadas, tem pessoas até que tem uma manifestação sobrenatural na minha religião, sim, porque Deus não está na religião. Se Deus não está na religião, então quem está gerando essas manifestações nas religiões? Satanás ama a religião. Satanás ama religião. Porque a religião é cheia de soberba, de autossuficiência. E ele gosta disso. O relacionamento em Cristo é um relacionamento de humildade. Por quê? Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não tenho condição. Eu sei que eu não posso fazer nada. Eu tenho que aceitar a justiça que vem de Jesus, não a minha própria justiça. Irmãos, nós nascemos querendo ser independentes. Nascemos. Eu me lembro, eu estava trabalhando de Uber e fui pegar uma moça que estava com um garotinho, devia ter no máximo uns 3 anos. E para subir no carro, a mãe até deixou ele, para ele subir sozinho. Aí eu dei a mão para ele, ele aceitou a minha mão e subiu. Ela ficou admirada. Ela falou assim: what? Ele aceitou, porque ele não aceita nada. Tem que deixar ele subir sozinho, tem que deixar ele fazer sozinho, tem que ser tudo ele sozinho. Agora imagina um cotoquinho daquele tamanho, independente, falando: não, deixa, porque eu sou homem, né? Eu sou homem, eu faço tudo sozinho, eu subo sozinho, eu faço sozinho. Irmãos, nós já nascemos com essa arrogância e independência. Antes mesmo de saber falar direito, a gente já nasce com isso. Eu posso fazer tudo sozinho. Na graça de Jesus, eu abro mão dessa minha arrogância e dependo só de Deus. Eu tenho que depender do Espírito Santo. Eu tenho que depender da direção dele.
Sabe, às vezes até Deus nos deixa esperando um tempo, porque nós precisamos aprender a esperar. A nossa carne não quer esperar. Nosso eu não quer, mas em Jesus, então o relacionamento com Jesus é totalmente diferente de religião. Não tem nada a ver. E aí, no versículo 40 diz assim: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e o deixaram ir. Vejam bem, eles bateram nos apóstolos, né? E deixaram os apóstolos ir, mas proibiram falar o nome de Jesus. Proibiram. O nome de Jesus é temido. Jesus é um nome temido. Porque o nome de Jesus é perigoso. É perigoso para o inferno. Tudo isso que você está vendo de desgraça no mundo, o nome de Jesus é contrário a tudo isso. Tudo isso que você está vendo de guerra, de destruição, de Covid. É por isso que quando as pessoas falam assim: ah, tá vendo? Deus está pesando a mão, porque esse povo não quer nada com Deus, e Deus está pesando a mão. Irmãos, eu ainda concordo, esse povo muitas vezes não quer nada com Deus mesmo. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não para destruir os homens. Nós estamos no tempo do ano aceitável do Senhor. Deus quer que cada homem e mulher tenha a oportunidade de crer em Jesus Cristo enquanto há tempo. Deus não está enviando praga para matar ninguém nesses dias. Deus não está fazendo isso. Sabe quem faz isso? É o diabo inspirando homens para fazer esse tipo de coisa. Sabe para quê? Para colocar a culpa em Deus. É Deus que está matando, tá vendo? Morre criança, morre velhinho. Ah, que Deus mau, está fazendo tudo isso. Isso é fake news do diabo, irmãos. É Satanás que está ceifando as vidas e matando aí, colocando doença e vem um vírus. Aí vem ele e coloca uma variante. Não bota nem um carro mais novo, bota uma variante. É brincadeira. Mas é verdade. Aí o povo persegue uma vacina, ele vai... Ih, agora já tem 3 variantes. Fala assim, meu Deus, isso é multiplicação? Parece até a piada da variante que se multiplica. E aí o homem fica doido, aí começa a procurar remédio daqui, começa a procurar remédio aqui. Irmãos, em nome de Jesus, vamos orar, isso vai acabar em nome de Jesus. Esse é o nome sobre todo nome. Ah, pastor, o senhor é contra a vacina? Não, querido, fui vacinado desde criança. Pode ver as marcas no meu braço. Fui vacinado como todo mundo, tomei vacina, BCG, PT do B, PCB, todos os Z lá, eu tomei tudo. Mas eu confio mais em Deus. Eu estou topando vacina, spray, aerosol, qualquer coisa que falar que cura, eu estou topando. Vamos lá. Eu não tenho problema. Mas eu creio no poder de Deus. Eu sei que essa doença é uma coisa maligna. Eu sei que isso é uma coisa do inferno. Eu sei que isso é uma coisa para tirar a paz. Sabe por quê? Porque isso tem atrapalhado a obra de Deus. E se está atrapalhando a obra de Deus, tem que parar. Ué, mas só porque está atrapalhando a obra de Deus? É. Ué, e as pessoas todas estão morrendo? Sim, irmãos. Tem muita gente morrendo. E a gente não quer. A obra de Deus é de salvação, não é de matar as pessoas. A gente quer justamente que as pessoas sejam salvas. Já pensou nessa pandemia quanta gente partiu sem Jesus? Quanta gente partiu sem Jesus? Quem partiu com Jesus, a gente fala, graças a Deus, pelo menos foi com Jesus. A gente tem certeza da salvação das pessoas, mas quanta gente?
Eu vi um pastor até conhecido, falando sobre isso, falando, olha, apesar do vírus, muita gente não se arrepende. Apesar do vírus, muita gente não se chega para Deus. Morre um parente, morre um vizinho, mas a pessoa não se chega para Deus. Ele não sabe se ele pode ser o próximo, mas ele não se chega para Deus. Ele está esperando o quê? Quando eu era adolescente, eu pensava assim, não, se uma pessoa estiver ali, na hora ali, na ameaça ali de morrer, o camarada vai tomar uma posição, falar assim, não, eu quero Jesus, ali. Isso era o que eu pensava. Até o dia que eu fui visitar uma pessoa no hospital, e a pessoa estava nas últimas, já com uma idade avançada, e eu falei sobre Jesus com a pessoa, e a pessoa falou assim, não, eu estou bem, eu vou sair dessa. Saiu, num saco preto. Mas não quis. E aí eu vi que o coração das pessoas é duro. Coração duro, coração de pedra. Lá em Apocalipse diz que vai haver um tempo, sim, em que as pessoas vão ser acometidas de chagas, de doenças, de coisas assim, e mesmo assim, ao invés de se arrependerem, ao invés de buscar o Senhor, elas vão começar a blasfemar contra Deus. E a gente já está vendo isso acontecer, irmãos. Pessoas que estão sendo acometidas, ao invés de se humilharem e falarem, Deus tem misericórdia da minha vida, porque eles não têm certeza para onde vão depois daqui. Eles pensam assim, que é como a música aí do mundo aí que diz que o inferno é aqui, eles não sabem do que eles estão falando. E essa é uma aposta que não vale a pena. Ah, eu vou pagar para ver. Vai pagar para ver, não tem como reverter. Não tem como reverter. Ah, eu prefiro pagar para ver. Quando chegar lá, vamos ver. Não tem como voltar atrás. É como pular de um prédio de 30 andares. Fala assim, será que eu quebro mesmo quando chegar lá embaixo? Ah, vou pagar para ver. Não tem como voltar. Depois que pulou, já era. Então, nós estamos falando de Jesus. Ele é oferecido hoje. Ele é o nome que é sobre todo nome. Ele é aquele que tem a prioridade. Ele é aquele que fala ainda hoje. E ele é um nome perigoso. Sabe, o apóstolo Paulo, eu gosto muito desse versículo, porque isso mostra a verdadeira metanoia, a verdadeira transformação de pensamento. Atos 26, versículo 9. Paulo falando da sua situação, e ele diz aqui, ele faz essa declaração. Porque o nome de Jesus é alvo de equívocos também. Atos 26, 9 diz assim, bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Paulo pensava assim, que contra o nome de Jesus ele tinha que combater, ele tinha que perseguir, e ele perseguiu a igreja. E nós vemos lá em Atos também, no capítulo 6, ele permitindo a morte de Estevão. Ele estava, se você viu o filme de Paulo, você vê isso, ele ia atrás das pessoas, dos crentes, para perseguir. Por que ele fazia isso? Ele falou, eu imaginava que eu tinha que fazer isso, que fazendo isso eu estava prestando um serviço a Deus. Eu sei, irmãos, que tem gente que nos persegue, tem gente que fala mal da gente, tem gente que não nos aceita por ignorância. Porque era assim com Paulo, é ignorância. Ainda não brilhou a luz de Cristo, sabe? Talvez seja seu parente, talvez seja seu vizinho, talvez seja alguém no seu trabalho. Ainda não brilhou a luz de Cristo, então ele é ignorante. Eu já conheci, já vi o testemunho do pastor, ele é pastor hoje, mas ele falou assim, olha, eu tacava pedra na igreja. Eu passava na frente da igreja e tacava pedra. Até o dia que eu conheci Jesus. E os meus olhos se abriram, eu vi que eu era um ignorante. Irmãos, tudo que a igreja defende é o bem-estar das pessoas. A igreja quer ver a sua família bem.
A igreja quer ver seus filhos felizes. A igreja quer ver todo mundo se dando bem, todo mundo em harmonia. É isso que a igreja quer ver. Mas desculpe dizer, não estou julgando os donos de bares, de nada disso. Mas o dono de bar não está pensando na sua família. O dono de bar está pensando em te vender a bebida, sem se preocupar do problema que isso vai causar lá na sua casa. Ele te vende. Se você vai beber e chegar na sua casa, espancar, arrebentar sua mulher e seus filhos, ele fala, eu não sou responsável, eu só vendo a bebida. A igreja não. Lá na balada, onde as pessoas cheiram, injetam, fumam, pingam no olho, fazem tudo que não deve, não estão pensando na sua família. Eles estão destruindo a sua família, matando os jovens de overdose, prendendo os jovens na prostituição, destruindo lares, mas a igreja está abençoando a sua família. A igreja quer tirar os jovens dessa vida, porque muitos jovens que teriam até um futuro promissor não passaram do início da juventude, viram só o início da juventude. Muitos faleceram. Mas a igreja está proclamando Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que liberta o homem do pecado. Por que libertar do pecado? Sabe aquelas coisas que as pessoas falam assim, isso não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. O que tem o jovem lá num barzinho? O que tem o jovem lá numa festinha? Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É lá que ele vai receber o que não precisava, é lá que ele vai começar a fumar, é lá que ele vai conhecer droga, é lá que ele vai ser tentado ao sexo ilícito, é lá que um monte de coisa vai acontecer. Porque lá naquela festinha não tem ninguém com esses princípios. Aí vem sempre alguém falar assim, mas tem muita gente na igreja também que é falso, que faz não sei o que. Eu não estou falando de gente falsa, eu estou falando de Jesus Cristo. Quando alguém vem falar e acusar, pastor A fez isso, pastor B fez aquilo, eu falo assim, olha só, eu não tenho nada com pastor B nem com pastor A, eu tenho com Jesus. Eu não estou pregando o pastor, eu estou pregando Jesus. Se o pastor lá fez isso, esse é problema dele. Eu falo de Jesus. Jesus não estava lá na prostituição, Jesus não estava lá no roubo, Jesus não estava fazendo nada disso. Então nós não podemos ficar usando os outros, que o outro roubou, o outro fez isso. Não, eu estou falando de Jesus. Jesus nunca roubou ninguém. Muito pelo contrário, ele se deu. E eu conheço também muitas dúzias de homens que não roubam ninguém, que dão as suas vidas pelo Evangelho. Mas sabe o que acontece? Esses homens não têm notoriedade. Esses homens não aparecem na internet. Esses homens não ganham curtidas. Esses homens não são compartilhados. Sabe por quê? Só é compartilhado quem causa escândalo. Só é compartilhado quem faz bobagem. Só é compartilhado quem fala besteira. Esses são compartilhados e até idolatrados. Mas quem anda certo, não interessa. Nunca vi uma placa chamando para um culto evangelístico, falando assim, testemunho hoje da irmã Mariazinha. 45 anos no Evangelho, nunca se afastou, sempre foi assídua na escola dominical, sempre esteve orando pelos pastores, pelos missionários. Essa irmã vai dar testemunho hoje. Nunca vi uma faixa assim. Sabe por quê? Porque ninguém está interessado. Ninguém quer saber se você foi um bom crente. Mas coloca assim, olha, ex-bandido do PCC, do PCdoB, do PTB e do PRDD.
matou 200, arrancou o estômago, não sei o que, de não sei o que lá, vai estar aqui dando testemunho. É que? E vai ter gente subindo pelo ladrão. Por quê? Porque quer ver a desgraça. Agora, o bom testemunho não interessa. Se alguém foi fiel a Cristo, isso não interessa. Irmãos, esses são os verdadeiros exemplos para nós. Não desmerecendo quem teve uma vida errada lá e se converteu, glória a Deus. Mas tem muito valor aquele que nunca abandonou. Aquele que sempre foi fiel. Aquele que já está há anos na igreja e continua ali, ó. Ele tem luta. Já viu esses artistas agora que se convertem? Se convertem, que eu sou agora de Jesus, eu sou crente. Aí começa a vender livro, começa a vender vídeo, começa a pregar, começa não sei o quê. Aí daqui a pouco, me ofenderam na igreja. A igreja não presta. Vou voltar para o mundo, aí começa a fazer um monte de bobagem. Gente, pelo amor de Deus. Sabe o que me irrita? Tem gente que fala assim, eu saí da igreja que o pastor não me visitou. Isso irrita. Sabe por que isso irrita? Primeiro, eu até creio que tem pastores que não visitam, não querem visitar mesmo. Mas a maioria dos pastores, se você precisar e pedir, ele vai. A maioria. Tem exceções, mas a maioria, se você precisar de alguma coisa, pastor, eu preciso de uma visita, de uma oração, o senhor pode vir aqui, ele vai ver um horário e vai lá. Mas eu, por exemplo, irmãos, nunca recebi visita pastoral. Nunca. Nunca recebi visita pastoral e nunca me queixei disso. Sabe por quê? Porque o pastor não precisava me visitar. Eu estava todo dia na igreja. Era isso. Então o pastor não precisava ir na minha casa, não precisava me visitar. Ele estava me vendo todo dia lá. Quarta-feira eu estava lá. Quinta-feira eu estava lá. Sexta-feira eu estava lá. Domingo eu estava lá. Sábado eu estava lá. Toda oportunidade que tinha eu estava lá. Se ele fosse na minha casa não ia me encontrar, mas se fosse na igreja me encontrava. Então não precisava. Convide o pastor para um churrasco. Convide o pastor para uma festa. Não convide o pastor só para problema. Você pode sim. Se você precisa, chame. Mas o teu socorro não é o pastor. O teu socorro é o Senhor. Sabe o que quando alguém me chama, sabe o que eu faço? Eu oro e falo assim, Senhor, vai na minha frente. Primeiro porque eu não sei o que eu vou encontrar. Então vai na minha frente. E geralmente quando eu peço isso assim, quando eu chego lá já está tudo calmo. Graças a Deus. Aí eu chego lá, Jesus já foi na frente, já começou, não pastor, olha, até estava ruim sim, mas agora, aí eu falo, é mesmo? Que interessante. Não, mas agora a gente conversou aqui, não, mas agora teve, que glória a Deus, que maravilha. Jesus já veio na frente, já começou a consertar. Porque, irmãos, nós não consertamos nada, é Jesus, é tudo Jesus. É Ele que faz, é Ele que conserta, é Ele que toca, é Ele que cura, é Ele que transforma o coração, é Ele que faz tudo. Sabe, não deposite a sua confiança, a sua esperança em pastores, não. São homens, falham. Mas Jesus não falha. E por último, vou encerrar. Por último, Atos 16, 18. Aquele homem que pensava que contra o nome de Jesus deveria fazer todo mal, agora, em Atos 16, 18, diz assim, isto fez ela por muitos dias,
uma mulher vinha andando atrás dos apóstolos e falando. Esses são aqueles que anunciam o caminho da salvação. A mulher falou tanto, fez tanto, que Paulo ficou perturbado. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito que estava naquela mulher, porque não era uma mulher simplesmente, havia um espírito com ela. E ele disse: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então, aquele que naquele momento, no momento anterior, ele era contra o nome de Jesus, depois que os olhos dele se abrem, ele começa a usar o nome de Jesus, a proclamar o nome de Jesus, a divulgar o nome de Jesus, porque ele crê em Jesus. Aleluia. Isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos, nós estamos proclamando esse nome. Não é nenhum outro nome, porque as obras humanas acabam, mas Jesus não acaba jamais. Ele não vai passar. A Bíblia diz que a erva seca, a flor cai, mas as palavras do Senhor não passam.